Você sabe o que tem nas fundações de um prédio, ou melhor, aquilo que não deveria ter? Hoje eu vou te mostrar as fundações do prédio, como que elas estavam e todos os problemas que foram encontrados. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Conrad e esse daqui é o nosso 10º interditado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as fundações do edifício, na verdade, especificamente da Torre Nice. Eu entrei nessas fundações e uma coisa interessante é que, na verdade, eu não deveria ter conseguido entrar. Como todo mundo imagina, quando a gente fala em fundação de um prédio, em fundação de um edifício, a gente imagina que lá você vai encontrar os blocos, você vai encontrar as estacas e essas estacas estão no meio de um monte de terra. Ou seja, elas foram cravadas na terra. Mas não é isso que aconteceu lá na Torre Nice. Na verdade, quando eles iniciaram os trabalhos de instalação das estacas Mega, isso eu vou mostrar no próximo vídeo, vou mostrar como que é feita a cravação das estacas Mega. Eles entraram embaixo da Torre Nice e lá, na verdade, onde deveria ter só terra, e eles deveriam teoricamente cavar para construir um buraco e dentro desse buraco fazer a cravação dessas estacas, na verdade esse buraco já existia. Era um grande vazio, um vazio que em algumas partes um pouquinho mais apertado, confesso, eu entrei lá, mas na grande maioria tinham espaços que davam 2 metros, 3 metros de altura, ou seja, tinha terra embaixo, debaixo dos meus pés, e para cima, teoricamente, seria o edifício, né? Seria um andar térreo. Então, nessa fundação, o térreo, a base do edifício está aqui, né? O térreo está daqui para cima, e eu estava aqui embaixo, onde deveria estar tudo preenchido por terra. E aqui vocês vão ver, ao longo dos vídeos, as estacas expostas. E isso é um grande problema? Não é um problema se essas estacas foram projetadas para ficarem esse tanto, por exemplo, esse 1,5 m, 2 metros, 3 metros fora da terra. Mas, de modo geral, não é isso que, na hora que se projetam as estacas, se imagina que elas vão ser construídas dentro da terra, justamente para ter a resistência da terra, a resistência lateral. Que na verdade essas estacas para que elas servem? Elas servem para segurar toda a carga do prédio. Então, como que elas seguram? Não é só no apoio da base, ou seja, não é só esta força que está segurando aqui. Na verdade, você tem uma força lateral. Então, imagina que isso daqui é estaca. A estaca ela não está apoiada só aqui embaixo. Ela está com a terra ao redor dela. Se essa terra está bem firme, vamos dizer assim, se ela está bem compactada, ela faz uma força de modo que essa estaca ela não vai conseguir escorregar. Se ela tiver muito fofa, vamos dizer assim, essa estaca ela vai escorregar, ou seja, não vai existir o atrito lateral. Além disso, nesse subsolo, que muitas vezes eu chamo de buraco do tatu, né? Porque eu me senti um tatuzinho, um tatu bola entrando naquele espacinho apertadinho e rolando lá para dentro. Nesse buraco do tatu que eu entrei, a gente, além de ver todos esses espaços, a gente viu vários problemas problemas executivos na construção, ou seja, foram detectadas várias, mas muitas bicheiras, foram detectadas ferragens expostas, inclusive não só a armadura exposta, mas ela estava enferrujada. E a gente viu também vários problemas de segregação do concreto, ou seja, formação de natas. Mas, se você não é muito da área ou se está começando a estudar isso, talvez você não esteja entendendo nada, né? Que raio de bicheira que é essa? O que é nata? Para mim, nata é só nata de leite, mas o que é isso? Então, eu vou explicar um pouquinho tecnicamente, eu vou explicar sobre tudo isso, por que ocorrem as bicheiras, quais são os problemas desses vazios. Eu vou dar uma explicada geral e depois eu vou mostrar as imagens que eu fiz lá no subsolo. Bicheiras ou ninhos de concretagem
são falhas ocorridas no momento do adensamento do concreto, resultando em espaços não preenchidos. É evidente que não se pode esperar um bom comportamento estrutural de um concreto cuja seção de trabalho seja menor que a prevista originalmente. A magnitude das bicheiras pode ser extremamente variável, proporcionalmente à responsabilidade envolvida no reparo. As bicheiras devem ser evitadas a todo custo, pois, em caso de haver comprometimento estrutural, em grande parte dos casos tem se demonstrado ser melhor demolir e reconstruir a peça. No caso de um reparo puramente estético, com algumas cavidades dispersas de até 3 centímetros de profundidade ou largura, uma estucagem com argamassa conseguirá resolver satisfatoriamente a questão. Normalmente as armaduras não estarão afetadas e não será necessário recompô-las. Será importante garantir que a parte refeita do concreto se apresente com características mais próximas que for possível das do concreto original e a aderência do material novo/material velho seja boa. As relações entre o tamanho máximo do agregado usado no concreto, dimensões das peças estruturais e distâncias horizontais e verticais entre barras de aço devem respeitar algumas regras para que os vazios de concretagem sejam evitados. Para evitar esse tipo de patologia, além de seguir esses parâmetros, é preciso garantir a dosagem, lançamento e adensamento adequados do concreto. A vibração excessiva do concreto, por exemplo, poderá gerar a segregação de componentes e, consequentemente, os vazios de concretagem. O tipo de vibrador, a frequência e o tipo de vibração, por sua vez, dependem da dimensão dos agregados e da densidade da armação. No adensamento por imersão, tipo mais comum, vibradores de imersão ou agulhas deverão ser inseridos em vários pontos de modo que toda a massa de concreto seja adensada. Paulo Fernando Araújo, autor do Manual de Patologia, explica que formas estanques, bem executadas, evitam a formação de bicheiras ao impedir que a nata de cimento escorra por aberturas ou frestas, ocasionando falhas no concreto. Outra recomendação para evitar essa patologia seria o lançamento adequado do concreto, que nunca deve exceder uma altura de 3 metros. Caso contrário, a brita tende a chegar na base do elemento estrutural antes da argamassa, causando bicheira na parte inferior da peça. Em pilares, quando a altura do lançamento for superior a 1,5 m, recomenda-se que o concreto seja bombeado ou lançado por equipamentos auxiliares, como trombas de elefante e funis. Em condições como essa, janelas e cachimbos são indicados para facilitar a concretagem e a vibração adequadas, de forma que não haja a segregação dos componentes. Uma concretagem difícil requer um concreto de slump elevado, 8 mais ou menos 1 ou mais ou menos 2. Outra opção viável, porém mais cara, segundo ele, seria o concreto autoadensável. Tratamento dos vazios de concretagem. Diagnosticar um ninho de concretagem em um pilar, viga ou parede não é difícil. Muitas vezes, uma simples análise visual após a retirada das formas é suficiente para detectar o problema. Um erro comum no tratamento do vazio de concretagem é simplesmente preenchê-lo com argamassa sem sua completa remoção prévia. Quando as formas não são estanques, a nata de cimento tende a escorregar pelas frestas, gerando acúmulo de brita na parte superior e ocasionando falhas no concreto. Diante de patologias simples, quando a falha é pontual e não há exposição das ferragens, basta fazer o reparo com a aplicação de argamassa de cimento e areia fina com aditivo adesivo sintético. Nesses casos, é fundamental garantir que a parte refeita do concreto tenha características semelhantes às do concreto original e a aderência entre o material novo e o existente seja adequada. São consideradas bicheiras pequenas aquelas que apresentam algumas cavidades dispersas de até 3 centímetros de profundidade ou largura. Já quando a falha de concretagem é de grande extensão, mais de 3 centímetros, e há o aparecimento da armadura e ou segregação do concreto, o tratamento será mais trabalhoso. Para essas situações, a recomendação é verificar todos os detalhes do defeito, sua localização e extensão. Só então deve-se escolher a melhor estratégia de intervenção.
Na maioria das vezes, é possível solucionar o problema com o uso de adesivos à base de epóxi para solidificar um novo concreto ou grout depois da remoção de todo o concreto segregado e da limpeza da área. Mas há casos em que a bicheira compromete o elemento de tal forma que a única saída viável é partir para a sua demolição e reconstrução. Nesse momento eu estava dentro da fundação do bloco Nice. Aqui a gente tem um problema de bicheira no concreto. Ó, tem buracos aqui, tá? Armadura exposta. Lá em cima, neste ponto aqui, tem um buraco também. Dá pra ver a armadura. Armadura exposta. Aqui também algumas armaduras expostas. Esse espaço, só para vocês terem uma ideia, eu estava em pé. Então vocês estão vendo aí que tem uns, como se fossem uns barrancos de terra, né, do lado, mas tem vários espaços vazios. Aí vocês podem ver, ó, tem um pedaço do bloco sem apoio nenhum com Concreto a ali estaca todo embaixo. O bloco é esse perfurado. quadradinho aí que vocês estão vendo e embaixo dele tem Ali em um cima cilindro. também. Esse cilindro é justamente a estaca, que ela está praticamente exposta. E eu tô aí, exatamente nesse ponto, eu estou em Armadura pé, exposta. e esticando o braço, eu ainda não consegui Mais alcançar armadura a parte exposta do aqui. teto. É como se tivesse aí aproximadamente uns 3 metros de altura. Aqui Todos também. esses escorridos que vocês estão vendo são a nata, são as natas do concreto, né? Esse problema que a gente viu a parte teórica agora há pouco. Então vocês vão ver daqui a pouquinho algumas imagens que mostram direitinho essa nata. Olha aí, a estaca exposta, tá vendo esse cilindro aí mais à esquerda do vídeo? Agora no centro é uma estaca, Muitos tá totalmente escorridos exposta. aqui, ó. Dá pra perceber que aqui tem um ponto de escorrimento, buraco. Aqui também, ó, uma gotinha escorrida. Aqui tem até um relevo. Dá pra ver que, ó, cimento que escorreu. Buracos. Tudo isso indica problema. Todos esses escorridos indicam problema na parte de concretagem. E além desses escorridos, no chão a gente conseguia ver uns aglomerados de cimento. Na verdade foi escorrendo, escorrendo e foi juntando lá no chão. Aqui um outro buraco com armadura exposta. Cheio de vazio aqui dentro, ó. Entra. Essa daí é a entrada, uma das entradas, haviam duas entradas. Essa era uma entrada que foi feita para a gente conseguir acessar, olha lá, a estaca exposta. Todos esses vazios aí, você fala, ah, isso daí devem ter tirado a terra. Não, nenhum centímetro cúbico de terra foi tirado desse local. Olha a espessura, isso daí é cimento, é o cimento que escorreu e ficou assim desde a época da construção. E você percebe que ele está escorrendo bem dos cantos, ou seja, foi um problema de concretagem e bem grande pela quantidade de nata que se percebe. Olha lá, mais estacas expostas. Aí também, aí dá para perceber claramente um descolamento da terra
Essa terra tem o mesmo formato que tinha na parte de cima, então ela cedeu, ela descolou e, obviamente, a estaca perde a sua resistência lateral, né? Vamos dizer assim, o atrito lateral diminui. Essa era uma região um pouco mais apertada, eu já tinha que andar meio abaixado, mas mesmo assim havia vazio, haviam pedaços de forma, de madeira que sobrou da época da construção, várias armaduras expostas, todos esses pontos mais escuros que vocês estão vendo aí no teto são ferragens expostas. Está começando a expor. Nesse dia eles estavam já fazendo a instalação da primeira estaca mega. E aí foi um cantinho, era bem no canto, bem no fundo, próximo onde eles estavam fazendo a instalação. Esse brilho aí é da solda, lá. O operário da empresa Ingestac estava fazendo a instalação das estacas mega. E aí eu fui até o fundo aí, todos os cantinhos que dava para entrar, fui fazendo uma inspeção. E aí lá no fundo eu encontrei um problema numa viga. Olha lá, uma trinca, foi a primeira coisa que eu vi. Tinha uma trinca bem grande. Era um local de difícil acesso. Aqui estão instalando a estaca mega. Aqui no fundo a gente tem uma trinca bem aparente. E na mesma parede, agora aqui em cima, tem várias trincas também. A parede da trinca é essa aqui, ó. E uma coisa interessante é que Onde tá a lanterna, essas trincas surgiram numa viga e as principais trincas estavam justamente sobre os blocos. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco sobre as tais bicheiras, ferragens expostas e conhecer um pouquinho como que é a fundação de um prédio, porque não é sempre que a gente tem acesso a uma fundação como essa, com um buraco, um vazio aí de praticamente em alguns pontos 3 metros de altura. Hoje eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, deixe o seu like, deixe o seu curtir, isso vai ajudar muito o canal do Professor Guru a crescer e se você quiser receber notificações, se inscreva no canal e ative o sininho, aí você vai ficar sabendo logo que for lançado o próximo Interditado. Hoje eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo Interditado com a instalação das estacas mega. Até lá, tchau!